Finalmente, o STF decidiu cumprir a Constituição. Simples assim. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição é de uma clareza impávida. Vamos chamar assim, clareza impávida. O que diz? O que todo mundo sabe. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como prender quem não é culpado, quem é presumidamente inocente? Só espíritos turvos para tentar separar essas duas coisas. Se não há culpa, não há prisão penal. Pode haver prisão cautelar, porque o sujeito ameaça a ordem pública, porque ele ameaça a ordem econômica, porque ele pode fugir, porque ele pode bloquear, entravar, prejudicar a investigação, o processo, a constituição das provas. Fora disso, se ele ainda é inocente, presumidamente, não pode ser preso. É isso que está na Constituição brasileira. E é claro que os consequencialistas ideológicos, aqueles que torcem, manipulam para agradar a mídia, para agradar os punitivistas, para agradar a extrema-direita, é claro que esses aí fizeram um trabalho da pior hermenêutica possível. Celso de Mello deu um laço, aula do decano, resolveu tudo, mostrou essa cadeia lógica e ainda disse o seguinte: se tem recursos demais que protelam a execução da pena, a defesa não tem culpa disso. O réu não tem nada com isso. Se tem, é seu direito usar. Mude-se a lei. Se está errado. Nada mais lógico, mais cristalino, mais claro. E o Celso de Mello não pode ser acusado de partidarismo, ideologismo ou qualquer coisa assim. O Pavão Barroso tomou um chocolate, goleada. Ele que adora escrever a lei. Quem disse tudo foi a ministra Rosa Weber. Também o STF é guardião do texto constitucional. Não é o seu autor. Logo não pode reescrevê-lo, não pode escrevê-lo a seu bel prazer. A interpretação tem limite. A conclusão é a seguinte: o Lula ficou preso esse tempo todo, sem trânsito em julgado, porque a Carmen Lúcia e o Dias Toffoli amarelaram. Há mais de um ano que Marco Aurélio Mello havia liberado seu parecer para que as ADCs fossem a julgamento. Se não pautaram, foi por medo ou por interesse ideológico. Foi isso. Agora se resolveu, com jeitinho, empurrando com a barriga, tomando pressão de senador, de general, da mídia, de todo mundo. Os consequencialistas ideológicos não se interessam pela literalidade da lei. Eles querem atropelar para que os seus intentos sejam atingidos o mais rápido possível. Os fins para eles justificam os meios. Para punir mais rapidamente, descumpra-se a lei. Coisa de Estado autoritário, de mente autoritária. Interpretacionismo absurdo, excessivo, ilógico. Eu passei 2 anos dizendo isso. E aí vem aqueles que dão carteiraços e dizem ignorante, não sabe de direito. Pois bem, eu estou feliz em ser um ignorante acompanhado por Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, especialmente Celso de Mello, que mostrou a limpidez do texto constitucional. Qualquer criança lê e vê. Celso de Mello ensinou a ler. Tem muito jurista aí que não sabe ler, ou não quer ler, ou se confunde na leitura porque a sua lente ideológica punitivista, de ocasião, é claro, porque é punitivismo só para um lado, para o outro não,
a sua lente ideológica atrapalha a leitura. 6-5. Divisão que se explica facilmente. Um lado não quer ler a Constituição, quer interpretá-la como bem entender, quer escrever outra Constituição, não se conforma com o que o Constituinte colocou na Constituição. A Constituição está errada, outros países prendem depois da primeira ou da segunda instância, mude-se a Constituição. No caso, o Toffoli não tem razão, no caso é cláusula pétrea. Para mudar, tem que fazer outra Constituição. É do capítulo das garantias e dos direitos fundamentais. Só com outra Constituição. Por emenda constitucional, não. Parabéns a quem disse isso sempre, como Lênio Streck, e até como este modesto comentarista aqui, que andou na contramão, foi insultado, ridicularizado e perseverou. Perseverou por uma questão bem simples, foi alfabetizado. E também, se quiserem um carteiraço, por ser doutor em sociologia e estar habilitado a fazer sociologia do direito ou qualquer sociologia que bem entender. Viva a Constituição, que finalmente foi respeitada pelo STF. O que se julgou, estranhamente, bizarramente, não foi a compatibilidade do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição, foi a constitucionalidade da própria Constituição. Por 6-5, a Constituição foi declarada constitucional.